Olá e bem-vindo! Hoje vamos dar uma olhada no material bem interessante, o capítulo 12 do livro de Neemias, com base em anotações da Bíblia de Estudo Roma e da Nova Almeida Atualizada. Olá! Olha, sendo bem honesto, quem abre Neemias 12 pela primeira vez provavelmente pensa: sério? Uma lista de nomes? De novo? Pois é, parece aquela parte que a gente, pula para chegar logo na ação, mas a nossa missão hoje é justamente o contrário. É isso aí. Vamos tentar descobrir a história vibrante que está escondida bem aqui, nessas listas. É a história de como um povo reconstruiu não só um muro, mas a própria alma. É isso mesmo. E o desafio é ótimo porque esse capítulo é tipo um portal para um momento de recomeço absoluto. Um portal. Gostei disso. É. Pensa nessas listas não como um censo antigo e empoeirado, mas como a fundação de um prédio, sabe? Antes de subir as paredes e dar a festa, você precisa garantir que o alicerce é sólido. Faz sentido. É isso que a gente vai ver. E depois, sim, vamos para a festa. E que festa! A dedicação dos muros de Jerusalém, uma celebração tão intensa que o texto diz que a alegria podia ser ouvida a quilômetros de distância. Ok, então vamos começar por esse alicerce que parece tão denso. O capítulo abre com fileiras de nomes. Seraías, Jeremias, Esdras, Jesua. É uma lista enorme de sacerdotes e levitas. Me ajuda a entender. O que a gente realmente perde se simplesmente passar os olhos por essa parte e pular para a procissão no muro? Olha, a gente perde o porquê de tudo. Pensa no contexto. Esse povo tinha acabado de voltar de décadas de exílio na Babilônia. Muitos nasceram lá. A identidade deles estava fragmentada. Claro. Eles chegam em Jerusalém, uma cidade em ruínas, e a primeira pergunta é: quem somos nós agora? Exato. Essas listas são a resposta. Elas são uma declaração de continuidade. Ao registrar os nomes desde a primeira leva que voltou com Zorobabel até a geração de Neemias, o autor está traçando uma linha direta e dizendo: nós não somos um grupo novo, nós somos o mesmo povo. Entendi. Nossas tradições não se perderam, nossa linhagem sacerdotal é legítima e está intacta. Então não é uma lista telefônica. É mais com uma certidão de identidade da nação, carimbada e autenticada. Exatamente. E as fontes que temos destacam uma genealogia específica, a dos sumos sacerdotes, que vai de Jesuá até Joiada, Jonatas e, por fim, Jaduá. Por que esse destaque todo para eles? É tipo uma linha de comando? É a linha de autoridade espiritual máxima. Mas o fascinante é que essa lista faz mais do que organizar a comunidade internamente. Ah, é? A menção a Jaduá é uma pista histórica espetacular. Ela conecta essa comunidade, que era pequena e recém-restaurada, com os grandes impérios da época. O historiador Flávio Joséfo, séculos depois, relata um encontro entre o sumo sacerdote Jaduá e ninguém menos que Alexandre o Grande. Peraí, Alexandre o Grande? O conquistador da Macedônia? Ele mesmo, por volta de 331 a.C. Para os estudiosos, isso é ouro. Imagino. Ajuda a datar a compilação final desses textos e mostra que essa comunidade não estava vivendo numa bolha, sabe? Claro. Dessa lista de nomes que parece tão interna, na verdade ancora a história deles na história mundial. É como se dissesse: nós existimos, somos relevantes e nossa história cruza com a dos grandes impérios. Esse alicerce não é só de fé, é histórico e político. Isso muda tudo. De repente, a lista de nomes tem uma força geopolítica. Exato. Dá a eles a confiança para a grande celebração que está por vir. E com essa base sólida, o tom do capítulo muda completamente. A gente sai do cartório e vai para a rua, na dedicação das muralhas de Jerusalém. O texto fala de uma convocação geral. Os levitas e cantores vindo de todos os lados, das aldeias ao redor, dá para sentir a energia crescendo. Mas antes da música começar, eles fazem algo curioso: a purificação. Por que começar com isso? Porque Neemias entendia uma coisa fundamental. O muro físico era inútil sem a restauração espiritual da comunidade. Certo. A purificação de todo mundo, dos sacerdotes, do povo, dos portões e da própria muralha. Era um ato simbólico poderosíssimo. Era como apertar um botão de reset. Uma reconsagração. Isso.
Eles estavam dizendo que aquele espaço não era apenas um município seguro, mas um lugar sagrado. A festa não era só uma inauguração cívica, era a reconsagração da cidade inteira a Deus. Entendi. Primeiro a faxina espiritual, depois a celebração. E a organização dessa celebração é de uma escala que eu não tinha imaginado. É impressionante, né? Neemias cria 2 grandes coros para uma procissão. Peraí, essa procissão acontece em cima do muro? Exatamente. E essa é a imagem central de todo o capítulo. O muro, que por décadas foi o símbolo da vergonha, da ruína, da vulnerabilidade de Jerusalém, Vira o palco. ele se torna o palco principal da celebração. As fontes mencionam que os muros tinham cerca de 3 metros de largura, havia espaço de sobra. Nossa. É uma transformação de significado inacreditável. Onde antes havia destroços e silêncio, agora há música, vozes e passos de um povo celebrando. Que imagem poderosa! E o texto descreve o trajeto com detalhes. O primeiro coro, que as fontes sugerem ser liderado por Esdras, vai para a direita. Uhum. Eles passam por pontos de referência que todo morador conheceria, como a Porta da Fonte, as escadas da cidade de Davi, indo em direção ao Portão do Monturo. E até o nome desse portão é significativo. O Portão do Monturo era por onde o lixo da cidade saía. Ao marchar sobre ele, eles estão simbolicamente declarando vitória sobre o lixo do passado, sobre a ruína. Sei. Enquanto isso, o segundo coro, onde Neemias estava, vai na direção oposta, para a esquerda. Eles passam por uma série de marcos defensivos, a Torre dos Fornos, a Torre de Hananiel. Eles estão fazendo um tour pela segurança reconquistada. E o que significa essa procissão em 2 direções? Simbolicamente, é como se eles estivessem dando um abraço na cidade inteira. Ah, boa. Ao percorrer toda a circunferência do muro, partindo de um ponto e se movendo em direções opostas para se encontrar no final, eles estão reivindicando cada centímetro da cidade. Entendi. É uma declaração visual e sonora que diz: isto tudo é nosso, está completo, está seguro, está unido de novo. Não há mais brechas. E a trilha sonora disso tudo? O texto menciona trombetas, cita sacerdotes específicos tocando, e aí vem uma frase que me chamou a atenção. Com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Isso. E isso não pode ser um detalhe qualquer. De jeito nenhum. É uma escolha deliberada, genial. O rei Davi foi quem primeiro organizou os levitas e os cantores para o serviço do templo, séculos antes. A Era de Ouro de Israel. Exato. Ele representou a auge do louvor e da adoração organizada. Ao usar os instrumentos de Davi, eles não estão só tocando músicas antigas. Eles estão fazendo uma declaração teológica profunda. Que seria? A glória do passado está de volta. A ordem estabelecida por Davi foi restaurada. É uma restauração não só de pedras, mas de uma tradição sagrada. Tudo se conecta. A legitimidade das listas, a purificação, a marcha no muro, a música. E tudo isso converge para onde? Para a casa de Deus, o templo. Os 2 coros, representando a totalidade do povo, se encontram ali. A jornada separada termina em unidade, no centro espiritual da cidade. E aí a emoção explode. Simplesmente explode, o texto usa a palavra alegria repetidamente. Deus os enchera de grande alegria. E fala de grandes sacrifícios. É um clímax de gratidão. E aí vem o detalhe mais bonito que você mencionou no começo. O texto faz questão de incluir até as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Isso não soa como uma hipérbole poética. Parece real. Eu acho que é totalmente real. É uma daquelas descrições que te dá um arrepio, sabe? Não era só barulho, era o som da esperança voltando a ecoar pelos vales ao redor de Jerusalém. Nossa. E esse som viajando para longe é crucial. Pense nas nações vizinhas, os que zombaram deles, que tentaram sabotar a reconstrução. O que eles ouviram naquele dia? A alegria. Eles não ouviram o som de martelos, mas o som de uma alegria unificadora, avassaladora. Era um testemunho para todos, amigos e inimigos. O som da alegria era também o som da vitória. Uau! A festa acabou, o muro está dedicado, a alegria foi ouvida de longe, o pessoal volta para casa. E agora?
Fim da história? Porque o capítulo continua. E é aqui que está o pulo do gato de Neemias como líder. Ele era um visionário e sabia que a emoção de uma festa, por mais intensa que seja, passa. A adrenalina baixa. Exato. E depois, como essa nova ordem, essa vida comunitária se mantém no dia a dia? A celebração é o pico, mas a sustentabilidade está na estrutura. Mas não parece um pouco anticlimático? Eles acabaram de ter essa experiência incrível e Neemias já está falando de administração, tesouraria, coleta de dízimos. Não apaga o brilho do momento? É uma ótima pergunta. E para nossa mentalidade, talvez sim. Mas para eles, era exatamente o contrário. A estrutura era parte da alegria. Como assim? Veja o que o texto diz na parte final. Naquele mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros. Neemias cria um sistema logístico e financeiro para garantir que as ofertas, os dízimos, tudo chegasse aos sacerdotes e levitas. Ah, entendi. Ele está garantindo que aqueles que se dedicavam em tempo integral ao serviço espiritual tivessem seu sustento garantido pela comunidade. Então a organização não era um balde de água fria, era a garantia de que a música não iria parar. Perfeito. E o texto confirma isso. Diz: o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali. A alegria era por ver o sistema funcionando. Isso. A alegria não era só pela festa que aconteceu, era por ver o sistema funcionando no presente. Era a alegria de contribuir e ver o resultado direto. Um templo vibrante, com música, com rituais, com uma liderança ativa e sustentada. A boa administração era a prova de que a restauração era real e duradoura. E mais uma vez eles buscam um modelo no passado, né? O texto diz que eles cumpriam um mandado de Davi e de seu filho Salomão. Não estavam inventando a roda, estavam restaurando o plano original. A organização dos cantores, dos porteiros, o sistema de provisões. Tudo seguia o modelo da Era de Ouro. Certo. Isso dava a eles uma sensação de estabilidade, de estar fazendo a coisa certa. E assim o capítulo se fecha, mostrando o modelo completo de reconstrução. Começa com a identidade, nas listas, culmina na celebração e termina com a criação de sistemas sustentáveis. É o ciclo completo. Que jornada! Começamos com genealogias que pareciam um obstáculo e descobrimos que era uma espinha dorsal de uma nação. Participamos de uma das maiores festas de inauguração da história, com o muro servindo de palco. E vimos como a alegria pode literalmente ecoar por vales. E se tornar uma declaração. Exato. E por fim, a lição mais prática. Por trás de toda grande celebração, precisa haver uma estrutura que a sustente no dia seguinte. Neemias 12 é, no fim das contas, um manual sobre como reconstruir mais do que muros. É sobre como dar vida longa a uma comunidade. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão, eu acho. Esse relato tão detalhado de uma celebração de mais de 2000 anos atrás nos força a pensar em como nós, hoje, marcamos os nossos momentos de superação. Boa. Quais são os muros que as nossas comunidades, nossas empresas, nossas famílias constroem? E mais importante, como nós celebramos quando eles ficam prontos? Será que a gente só corta a fita e tira foto? Ou a gente cria rituais que realmente transformam o significado daquele feito? E talvez a pergunta mais difícil, inspirada por Neemias: para além da festa, que sistemas nós criamos para garantir que os valores que celebramos naquele dia de pico continuem vivos na rotina da segunda-feira?